Boa noite! E aí, pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, estou muito feliz que hoje nós estamos dando início no nosso primeiro episódio do nosso podcast Papo Jurídico de Família. E para começar o nosso primeiro episódio, eu tenho uma pessoa muito especial, uma convidada maravilhosa, uma profissional incrível, advogada. Então, assim, antes de mais nada, já vou convidá-la para falar um pouquinho. E, assim, esse é o primeiro episódio de muitos. Então, nossa expectativa é, toda semana, trazer um convidado especial. E nessa primeira semana, já para começar com chave de ouro, o nosso primeiro episódio, trago para falar conosco, bater um papo aqui sobre a prática da advocacia, doutora Thaisa. Doutora Thaisa é uma profissional excelente, jovem advogada, maravilhosa, conheço, minha amiga. Então, assim, né? Sou suspeita de falar. Então, doutora, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu me sinto honrada em você aceitar fazer parte do nosso primeiro episódio. Então, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade, né? E toda essa construção com uma pessoa tão batalhadora, inteligente, advogada renomada, doutora Amanda. Então, fico muito feliz, espero hoje poder contribuir aqui nesse bate-papo maravilhoso, que eu acho que a gente tem muito a compartilhar dentro de todas essas vivências e acrescentar também as pessoas, seja que estão na faculdade, terminando o curso de Direito, seja as pessoas que estão aí na OAB, começando, assim como eu, porque a gente sabe como esse começo é importante. Verdade. E eu acho que se eu tivesse também algumas pessoas que tivessem conversado um pouquinho comigo e contado dessa trajetória para mim, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter sido diferentes, eu ter me sentido mais acolhida também, porque a gente é apaixonada pelo que a gente faz, né? Verdade. Então, em primeiro lugar, eu te agradeço por ter visto isso em mim e agora ter essa honra de começar isso junto com você. Nossa, maravilhoso. Não só eu consegui enxergar isso, mas muitas pessoas, né? Conheço um pouco aí da história da doutora Thaisa e eu quero, inclusive, que ela fale um pouquinho da trajetória dela, doutora, como estagiária, como aluna, hoje como uma profissional, falar pra gente como foi o início da sua carreira, que depois eu falo um pouquinho também sobre como foi o meu início, que eu acho que vai ser muito importante para quem está começando. Sim. E antes que eu me esqueça, doutora, ontem eu abri uma caixinha de pergunta e muitas pessoas fizeram perguntas. Então, nós tivemos ali alguns estudantes de direito, nós tivemos alguns advogados que estão entre o início a 2 anos de carreira. Então, eu acho que é muito importante a sua fala. E, então, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é a Thaisa, como que foi a escolha, como que você decidiu escolher a faculdade de Direito, como que foi tudo isso para você? Fala para nós um pouco. Claro. Então, desde o começo, né, para a gente passar isso para as pessoas, eu sempre gostei muito de escrever, de ler. E eu tenho uma curiosidade que eu acho que até desde os meus 15 anos de idade, e hoje também, na hora que a gente até for conversar sobre características do advogado, que é essa curiosidade, né? Essa Sim. curiosidade por conhecimento, essa curiosidade por funcionamento das coisas. Então, e junto com isso, lidar com isso nas pessoas. Eu sempre gostei muito de gente. Então, eu sabia que eu ia para a área de humanos, e foi isso que me fez escolher o curso. E desde o começo, eu tive a oportunidade, logo no meu primeiro mês de faculdade, de começar um estágio voluntário na 2ª Vara de Família e Sucessões de São José do Rio Preto. E foi algo que, por ter essa curiosidade, porque sempre me falaram que a prática também era muito importante junto com o curso, começar. Então, comecei. E para mim foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque ali, realmente lidando, até por lidar com o direito de família, Sim. eu vi que realmente era o que eu queria. Entender Uau. como que era até onde que vai essa interação do Estado, o papel do advogado, como é que isso, ajudar essas pessoas, realmente ver o impacto do direito na vida das pessoas dia após dia, porque o processo, ele não é só um processo da parte jurídica, ele é o processo desde a hora que a gente, hoje, né, como advogada, recebe essa pessoa. Então, acompanhar isso, desde as questões do ESAGE, né, do fórum, dos atendimentos, isso desde um primeiro mês foi fundamental para eu perceber, logo no começo da minha faculdade, que Você era o que se eu queria apaixonou. fazer da minha vida e continuar. Tanto é que
Eu fiz estágio durante os meus 5 anos da faculdade, eu não quis parar. E eu sempre vi muito essa importância, né, de conciliar, claro, a fundamentação, os livros, as aulas, porque sem isso também a gente não entende o porquê que as coisas são da maneira como são. Sim, sim. E fica muito no automático. Então, essa questão da construção do raciocínio jurídico. Sim, sim. E também disso na faculdade para mim. O que eu queria fazer a partir de todas essas coisas. Então, você já identificou você iniciou nesse estágio no fórum, que ano que você estava? No primeiro? Eu estava no primeiro mês da faculdade. Nossa, logo no primeiro mês. E aí eu fiquei 1 ano e meio no cartório e depois eu tive a oportunidade de começar o estágio junto, ajudar o auxílio de minutar sentenças no gabinete. Nossa, muita responsabilidade. E aí eu fiquei mais 2 anos, né, participando de sala de audiência, lidando com os processos, auxiliando em auxílio de decisão, minuta. E foi aí também que eu me apaixonei pelo direito de família. Nossa. Porque né? Nossa, Thaís, assim, é muito importante. Tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade de estagiar logo no início. E ainda mais essa oportunidade brilhante que você teve, estagiar justamente na parte de minutar a sentença. Então, você já estava do outro lado e hoje você está como advogada. Então, você entende como que é o juiz, como que é o pensamento do juiz, como que você tem que tomar cuidado ali na consulta com o seu cliente, na elaboração daquele Exatamente. processo da inicial. Então, nossa, foi uma bagagem maravilhosa para você. Passar por todas essas fases, né? Então, são coisas... E, além de tudo, você vê realmente o tanto que é importante essa teoria com a prática, que eu acho também que você também passou por isso nos seus estágios, né? Passei. Você até podia compartilhar um pouquinho como é que foi. Eu também, desde muito nova, eu consegui um estágio. Logo no meu 16 anos, já entrei na Defensoria Pública do Estado. Mas naquela época, Thaís, o que acontece? Nós não fazíamos o concurso para ser um estagiário efetivado pela Defensoria. Então, eu era pela Fundap, então eu passei no concurso da Fundap para ser estagiária, mas eu estava no meu primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, eu fiquei 3 anos na Defensoria. Quando eu entrei na Defensoria, eu tinha 16 anos. Então, para mim, era muito nova, muito nova. Então, eu observava ali como que o defensor público tratava os assistidos, como que os advogados tratavam os estagiários de direito, como que era mesmo o atendimento, porque é outro tipo de atendimento, é um atendimento, assim, com um público muito maior do que dentro de um escritório. E eu falei, gente, eu quero isso para minha vida. E eu consegui identificar no olhar daqueles assistidos a alegria de ter alguém cuidando da dor deles. E eu falava, bom, se eles conseguem, eu também posso. Mesmo novinha. Então, eu lembro que eu levava um caderno e, na época, eu não sabia o significado dos termos jurídicos. Então, eu falava, doutor, o senhor falou a palavra deferido. O que significa essa palavra? E aí vinha um outro advogado e falava, olha, eu preciso despachar, eu preciso peticionar. E eu falava, gente, o que é? Então, eu sempre tive essa curiosidade muito nova. E a minha missão, desde muito nova, era salvar as vidas das pessoas. Então, conseguir tocar na vida delas com o meu trabalho, mas que elas pudessem também ser transformadas. Então, logo cedo, eu já comecei na Defensoria. Depois disso, eu iniciei a minha faculdade no ano de 2009. Agora, todo mundo vai fazer as contas para saber a minha idade. E aí, eu iniciei a minha faculdade no ano de 2009. E logo em seguida também já comecei a trabalhar na vara da Fazenda Pública. Então, toda a minha trajetória de estágios foi em órgão público. Eu fui estagiar mesmo na advocacia privada nos meus últimos meses de faculdade, que foi quando eu conciliei a prática da advocacia, que eu trabalhei num escritório de advocacia daqui da cidade de São José do Rio Preto, e já estava estudando para a OAB. Então, assim, eu tive essa prática, mas 90% foi dentro também dos órgãos públicos, que foi maravilhoso também. Conheci pessoas, aprendi muito, aprendi tanto da parte de como lidar com o cliente, lógico, não a prática da advocacia, mas do outro lado, o que é uma intimação, como que é uma sentença. Tive oportunidades também
de trabalhar junto com um juiz, porém, o nosso trabalho, eu não minutava a sentença, mas a gente participava de audiências, participava ali de reuniões, então estava sempre próximo. E aquilo, cada vez mais, eu ficava mais apaixonada. E quando eu passei na OAB, eu ainda estava no meu 10º período da faculdade. Então, eu passei na OAB, eu tinha acabado de apresentar o meu TCC. E eu falei, não, já está no ritmo, então eu vou dar continuidade. E eu passei na OAB, foi algo assim maravilhoso para mim, porque eu saí da faculdade, colei grau, já era advogada. E foi quando eu falei, bom, eu tenho essa bagagem, mas não era o suficiente. Porque eu estava dentro de um órgão público, agora eu precisaria estar atuando do lado de fora, porque agora eu preciso ser uma advogada, eu tenho que saber advogar, eu preciso saber como que é cuidar de um escritório, como que é gerir um escritório, como que é cuidar das publicações, como que é cuidar do cliente em si, do atendimento. Então, foi maravilhoso, mas digo que, assim, eu precisava muito mais, né? Sim. E tem muitas pessoas que me mandam mensagem mesmo no dia a dia e falam, doutora, me fala, me ajuda, porque eu sinto muita insegurança, não tive a oportunidade de estagiar. O pouco que eu estagiei foi aqueles estágios obrigatórios, né? Acho que é no nono. A partir do, não sei se é no quinto, no 8º período, que já é obrigatório a fazer os estágios. Então, tem muitas pessoas que elas não têm essa oportunidade que nós tivemos. Sim. Então, para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade, você já falou pontos maravilhosos que eu anotei aqui. Mas eu quero que você dê uma dica. Você tem uma dica para dar para essas pessoas que ainda não tiveram oportunidade ou que acham que não é importante começar esse estágio? Eu acho que a gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo é uma construção, né? Então, é claro que se a pessoa conseguir esse estágio e tiver isso, e não é só conseguir o estágio, é também estar presente ali e querer aprender. Mas eu acho que a maior dica é o desejo da aprendizagem e de você estar em contato com a prática. Então, é isso que você falou, porque é o que você falou, e eu também passei um pouquinho por isso, porque depois do direito de família, por querer passar por outras áreas também, para eu aprender, eu terminei a minha faculdade, eu estava no estágio na Justiça do Trabalho. Porque Verdade. Eu também gosto muito do direito trabalhista e atualmente eu também... E hoje você é especialista na área trabalhista. Então, assim, e eu acho que não existe resposta, né? A gente tem que ir atrás e só realmente na hora que a gente coloca a cara, Sim. A gente vê o que é isso. Então, eu acho que tem muita gente que também fica falando assim... Ai, poxa, mas eu não tive experiência. Ai, mas eu não sei. A gente não vai ter fórmula mágica. O que a gente pode fazer é correr atrás. Correr atrás e se colocar em contato. E, mas o que é, então, doutora, se pôr em contato? É isso aí. É estudar, é conversar com pessoas, é se colocar nessa posição de realmente não ter vergonha e ter a humildade, Sim. Que é o que nem a gente sempre conversa. Sim, com certeza. No escritório, né? A gente nunca sabe nada. Então, por mais que você esteja preparado... Uma coisa é você fazer por onde para você estar preparado. Mas a gente vivencia todo dia uma situação que às vezes você pensa, poxa, isso é novo para mim. Sim, e agora? Sim. E não vai ter fórmula mágica. Exato. E realmente dar o seu melhor nisso para você saber e ter essa humildade de falar, poxa, agora eu não sei, mas eu vou saber. Então, eu vou perguntar para pessoas que já viveram isso, eu vou fazer cursos, Sim. Né? Eu vou estudar, eu vou me capacitar. Eu acho que capacitação... Quando você busca isso também, você se sente mais seguro sobre o que... Tanto do processo que você está fazendo com você, então você se acalma e se tranquiliza. E tanto também é muito legal na hora que você vê que você aprende, você consegue falar, poxa, Sim. Que nem você falou, né? De mudar a vida da pessoa. Eu consegui mudar. Sim, E eu acho que o advogado, ele tem muito isso, porque no órgão público você deve ter vivido isso também. Até por toda a questão de quanto na responsabilidade que a gente tem de atuação da advocacia, né? Peguei a carteira da OAB, eu senti isso, porque, para quem não me conhece, a minha OAB agora eu tirei no final de setembro do ano passado. Na pandemia. Na pandemia. Sim. Então, eu passei por todo esse exame da ordem no meio de uma pandemia, de um exame que fazia 1 ano que não tinha. O que, claro que cada contexto é um contexto, então eu imagino que para você também tenha sido muito ansiógeno, né? Sim. É uma coisa que a gente tem que realmente fazer tudo valer ali.
Mas por eu já ter ficado 1 ano sem, e eu terminei o curso de Direito, então eu era bacharel, eu tinha uma super experiência, mas o que eu ia fazer sem ter a minha OAB? Então, Verdade. se tornou algo mais assim. Mas eu acredito que tudo tem seu tempo, e eu sabia que eu ia me tornar advogada. Nem que para isso eu tivesse que morrer estudando, eu sabia. Perfeito. Então, foi assim a minha primeira fase. Tive as minhas provações, né? Sim, a minha primeira todo mundo fase tem. não foi difícil, passei. E também é uma coisa que às vezes as pessoas também eu vejo que se importam muito com pontuação, com o tanto que passou. Não, você conseguiu a tua Quero é meta, passar. você vai ser advogada da mesma Sim. forma, ninguém nem vai ligar para isso. Então, fiz. Escolhi a minha segunda fase em Direito do Trabalho, por também já ter essa maior familiaridade com a matéria, então era algo que eu queria Interessante aprender. também. Então, assim, como tem muitos estudantes de Direito, que eu acredito que estão já começando a escolher. Sim. A minha segunda fase, eu escolhi o Direito Civil. São 364 peças, salvo engano. Mas eu escolhi aquilo porque eu amava já, eu já fazia prática na parte civil. Então, eu falei, bom, direito civil, por mais que tem muitas peças, muitas ações, muitas demandas, o modelo, eu sei que é o que eu já estou acostumada e é algo que eu gosto. Então, isso é essencial. você escolheu o trabalhista? Eu escolhi trabalhista. Que é o que você também já fazia, o que você amava. E é o que eu amava. E eu não me arrependo e eu vejo que é exatamente por aí. Porque às vezes tem muita gente que às vezes quer escolher o caminho mais fácil, né? Eu ia falar agora. É. Que são as matérias que caem poucas Poucas peças. peças, sim. E assim, vamos lá das verdades não ditas, né? Que caminho mais fácil não existe. Sim. Porque o tanto que te demanda você estudar, você tem que gostar. Isso não é querer romantizar a situação, não é exagero, não. Você tem que gostar, porque você tem que ficar tanto tempo com aquilo, se você realmente não tiver apreço, não quiser aprender aquilo não vai fazer sentido para você. Você Sim. vai cansar antes da hora, vai perder o propósito e não vai conseguir. Sim. Então, tudo isso para mim numa pandemia foi muito mais aflorado, mas eu fiz justamente de todo esse contexto para realmente me aproximar mais da minha família, dos meus estudos e do meu propósito, porque era o que eu queria. E isso foi uma vitória também, né? Porque em meio da pandemia, enquanto muitas pessoas desistiram de muitas coisas, você lutou e é um mérito seu. Sim. Né? Lógico que você é uma pessoa muito dedicada, muito batalhadora. Teve os momentos que você quis desistir, mas você falou, não, eu vou permanecer. Eu dei o meu melhor, porque eu acho que a gente já conversava nessa época. Já. Você sempre foi muito inteligente, muito batalhadora. E isso é importante. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Então, muitas vezes a vitória está ali próximo, mas eu prefiro desistir. Porque eu penso que o sucesso é para o terceiro e para o outro. E esqueço que o sucesso é para aquela pessoa que busca, que luta e que não desiste. E você não desistiu e você alcançou. E hoje você é jovem, já advogada, e uma pessoa que eu confio para cuidar do setor trabalhista do meu escritório. É a minha sócia na parte trabalhista, no qual tenho muito orgulho em tê-la na minha equipe. E também, olha só, né, gente? Eu tenho tanto orgulho dela que ela está fazendo parte do meu primeiro episódio. Doutora. Sim, só deixa eu te falar uma coisa. E também, até complementando o que você falou, eu também me sinto muito grata e pontuo aqui também que a gente não é nada sozinho. Exatamente. Né? Então, se hoje eu também sou... toda essa questão do que eu consegui de estudo, da pandemia, é também devido ao meu esforço, sim, claro, porque se a gente não fizer por onde não vem. Mas também a minha família, os meus amigos e as pessoas também que estão comigo, você sempre, né, me apoiou sempre, porque é muito importante a gente também ter esses exemplos, a gente ter pessoas com quem conversar. Sim. E a oportunidade também. Então, se eu também estou crescendo tudo isso também, eu também não é mérito só meu. É também porque eu tenho pessoas que acreditam em mim, que estão perto de mim, que estão me possibilitando. Isso mesmo, então, parabéns. Eu também não deixo todo esse reconhecimento de lado. Lógico, né? isso, porque eu acho que é uma construção. Com certeza, isso mesmo, eu também. As pessoas falam, nossa, mas a doutora Amanda, tão nova, já conquistou tanta coisa. Tudo que aconteceu e ainda acontece na minha vida é mérito, lógico, de todo o meu esforço, mas eu agradeço muito aos meus pais pela base que eles são na minha vida e ao meu Deus, porque todos os momentos o Senhor esteve comigo presente e ainda está. Em cada atendimento de cada cliente que chega no escritório, de cada reunião, de cada viagem que nós vamos fazer, tudo. Cada contrato que nós vamos fechar, da assessoria jurídica, todas as empresas que chegam até nós, tudo
eu tenho colocado minha fé, nossa fé em primeiro lugar, e Deus tem feito as coisas acontecer. E nós estamos vivendo algo assim incrível, num momento ímpar na nossa vida. Eu acho que esse ano, nós entramos esse ano de 2022 e viramos uma chave. E nós estamos vivendo também, eu costumo falar que eu estou vivendo num momento da minha vida que muita coisa mudou. Então, assim, nem eu, às vezes, me reconheço de tanta coisa boa que está acontecendo e que eu estou me permitindo viver. E eu vejo isso com você também, porque nós somos uma equipe, nós temos que crescer, né? E estou saindo totalmente da minha zona de conforto. Porque, para muitas pessoas, eles querem ver só o sucesso, mas ninguém quer ver a caminhada. E nós estamos caminhando dia após dia para construir todos os dias um pouquinho para alcançar o sucesso, né? Sim. Então, só tomando um gancho no que você falou, porque isso é muito importante também. Doutora, ontem, então, fizeram umas perguntas. Eu vou ler algumas aqui para dar tempo. Tá. Porque é tanta coisa que a gente quer compartilhar, né? Então, nós vamos falar, então, umas dicas para quem tá começando mesmo na carreira. Quem passou na OAB agora, para quem está advogando há 1 ano, há 2 anos, e precisa de algumas estratégias. Então, aqui nós temos uma pergunta de uma pessoa. Após sair da faculdade, montar ou não montar um escritório? Você quer responder? Quer que eu responda? Sim. Olha, claro que tudo que a gente está falando é muito relativo, né? Sim. Depende muito. Mas, assim, eu acho que quando a gente sai da faculdade, até por tudo isso ser muito recente para mim também, depende muito dessa questão, do qual que é o propósito da pessoa na carreira dela. Sim. Então, ela vai querer prestar um concurso, ela vai querer ir para a advocacia, o que ela vai fazer. E eu acho que, dentro dessa questão da advocacia, montar um escritório ou não, também depende muito do que a pessoa está no momento, né? Porque, às vezes, as pessoas, eu vejo que elas têm uma noção de montar um escritório como se fosse algo simples. Do tipo, vamos alugar uma sala. Não que seja algo difícil, eu não estou aqui querendo burocratizar a advocacia, não é isso. Mas é no sentido de responsabilidade por tudo que envolve. Porque você está lidando com pessoas, você vai precisar montar uma equipe. Então, para isso, você precisa de gestão de escritório, você precisa de valores, você precisa de pessoas que você confie. Comprometidas. Né? Você precisa de uma estrutura. Então, eu acho que tudo isso depende muito também do que essa pessoa quer nesse momento, do tanto que ela pode despender. Tem também a questão da estabilidade financeira, né? Que no começo da minha advocacia, também, né? eu acho que você podia contar um pouquinho disso. No início da minha carreira, né? Há 9 anos atrás. Então, quando eu passei na faculdade, eu tinha 22 anos. Então, passei na faculdade, eu me formei, passei na OAB, peguei ali a minha carteira da OAB em 2013. Falou, e agora? E agora? Falei, meu Deus, e agora? Assim, nossa, eu tenho muita honra em dizer que eu tenho uns pais simples, mas o meu pai é uma pessoa muito batalhador, minha mãe também. O meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas meu pai não tem faculdade. Então, assim, muitas pessoas perguntam, Amanda, você montou um escritório, seu pai é advogado? Não tenho ninguém da minha família que é advogado. Então, eu pensei, e agora? Eu vou correr atrás do quê? Então, naquele momento, eu fui atrás de ser associada de um escritório. Então, eu me associei a um escritório, eles atuavam na parte de família também, e trabalhista e previdenciário. Então, eu advoguei 2 anos como associada nesse escritório, que, inclusive, eu sou muito grata de verdade. Esse advogado, que é o Dr. Regis, ele entregou toda a bagagem que eu tenho hoje, e foi um pai, não só um profissional, não só um patrão na época, mas ele foi um advogado excepcional na construção do que eu sou hoje. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei 2 anos trabalhando como associada, saí de lá e falei, bom, agora eu quero montar meu escritório. Ah, mas você montou seu escritório e você já tinha um valor guardado? Não. Falei, não, eu vou montar o escritório, eu vou me esforçar, vou me dedicar. Quando eu iniciei, eu não tinha estabilidade nenhuma. Quando eu comecei a minha advocacia, eu montei o escritório, não tinha clientes, que é uma parte muito importante também. Muitas pessoas não conseguem montar o seu escritório porque não tem clientes. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar as contas do escritório, você não tem dinheiro, porque você não tem cliente. E você não forma relação, né? Não. Você não trabalha, você não tem estrutura, você não tem para quem você trabalhar, então...
Então, muitas pessoas desistem ou se sentem perdidas. E acho que para elas não tem jeito. Então, o que acontece? Eu comecei sozinha, montei o escritório sozinha. Não tinha ninguém. Porém, nos meus primeiros 6 meses do escritório, eu tinha 2 ou 3 clientes. Aí eu falei, Que Deus, mudança, hein? eu não vou desistir. Que mudança. Falei, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou tentar ir atrás das estratégias para ir atrás de clientes. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito, como que eu posso dizer, comunicativa. E é uma coisa que eu falo também, que todas as pessoas têm que saber que você é advogado. Por quê? Porque elas têm que lembrar de você. Então, onde eu ia, as pessoas falavam, você é advogada? Eu falava, sou advogada. Então, automaticamente, eu vendia ali. Eu estava me vendendo, né? Então, as pessoas já olhavam para mim e já falavam, ela é advogada. Então, as pessoas começaram a lembrar que a doutora Amanda era advogada, que, nossa, eu conheço uma advogada, que ela atua em São José do Rio Preto. É uma construção de uma referência, E né? foi ainda, eu comecei a construir toda a imagem pessoal do meu escritório. E aí, o tempo foi passando. Teve um momento que eu não consegui mais ficar sozinha no escritório. Eu precisei contratar uma estagiária. Essa estagiária ficou comigo 2 anos, alguma coisa assim. Nisso, o escritório começou a crescer de uma forma, de uma proporção que não dava para ficar mais só eu e ela. E as coisas foram acontecendo. Então, hoje nós somos uma equipe de 4 pessoas no escritório. Me especializei na parte de família e sucessão, porque eu senti essa necessidade. Porque não que você não pode ser generalista, mas eu bato na tecla, doutora, de que uma pessoa, quando ela identifica o seu propósito, quando ela se dedica mais para aquela área de atuação, você consegue se entregar 100%. Então, hoje, a 90% do escritório é em sucessão. Então, nós atuamos em inventário, partilha, nós atendemos praticamente o Brasil todo, porque eu me especializei nisso. A doutora Thaisa faz a parte trabalhista, cuida de empresas, mas ela escolheu se dedicar nisso. Porque senão você faz várias ações e você não se dedica 100% em uma só. E aí Esse você é o consegue abranger aquilo que a gente Exato. chama de complexidade. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho, tá? Essa é a minha opinião. Então, tem pessoas que acham tudo bem pegar todo tipo de ação. Eu já acho importante pegar um tipo de ação. Então, voltando na resposta do moço, né? Então, ele perguntou. Então, a minha resposta é o seguinte. Se você acha que você tem acho que a resiliência também tem que ter, viu, doutora? Que eu também tive que ter nesses 9 anos. Se você consegue ser resiliente, se você tem essa competência, agilidade, a técnica, né, de negociação e consegue se manter até os seus clientes chegar, ok, abra o seu escritório. Se você ainda não tem, se sentir inseguro, não vejo problema algum e eu acho muito necessário você se associar a um escritório, entregar o seu melhor, fazer mais do que lhe é pedido e alcançar o sucesso na sua advocacia. Essa é a minha opinião, tá? Sim. E aí, nesse sentido, eu até estava pensando aqui, né? Hoje, você como fundadora de um escritório, quais características que você acha essencial nessa questão de gestão de um escritório, de valores mesmo, do que você vive no dia a dia, de toda essa resiliência que você passou, o que você pode... Até para eu também, que estou começando agora, sim. É um aprendizado, né? A gente... Sim. O que você acha que está mais presente, assim? Olha, eu até coloquei no Insta, esses dias também me fizeram essa pergunta, eu coloquei que para um profissional do direito não basta simplesmente a pessoa saber peticionar. É importante, muito importante. Mas é indispensável a pessoa lá ter habilidade, que é o que eu acabei de falar também. Habilidade, técnicas de negociação, porque nem sempre você vai levar o processo para o judiciário. Às vezes você consegue fazer um consensual, às vezes você consegue fazer um extrajudicial, ou às vezes você consegue fazer um acordo que não tenha nem a necessidade de ir para o judiciário. Então, a técnica de negociação é muito importante. Você saber lidar com o emocional é muito, eu digo que é 100% importante. Por quê? Ainda mais nós, né? O escritório que tem esse 90% aí da parte de família, nós trabalhamos com situações muito sensíveis. Então, nós precisamos estar preparados para atender o cliente. Então, agilidade, técnica de negociação, o emocional, a parte técnica também é muito importante. E uma questão que você falou no início, que eu vou trazer agora para minha resposta, humildade.
é muito importante. Porque não é porque eu atuo 9 anos que eu sei tudo. Vai ter situações que vai chegar no escritório de ações que eu trabalho praticamente todos os dias que vai ter uma situação ali que é diferente. E aí eu vou ter a humildade de estudar, de correr atrás, de perguntar para algum colega de trabalho. Jogo de cintura, muito importante, porque a pessoa talvez que está começando agora, ela vai passar para o cliente que ela está insegura, ela vai passar para o cliente que ela não sabe qual é aquela ação, qual é a ação que ela tem que peticionar. Então, ela tem que ter o jogo de cintura para falar, olha, nós vamos estudar o seu caso. Ou então falar, nós vamos estudar a jurisprudência, ver o que está pacificado no tribunal. Então, esse jogo de cintura é muito importante. Mas o que eu acho que, assim, ponto mais importante é a questão emocional. Ter resiliência mesmo, porque teve muitas vezes no escritório que eu pensei em desistir, não somente por estar ali na questão de gerir mesmo o escritório, porque são muitas coisas por trás, muito. Sim. É uma responsabilidade muito grande. E são coisas que a faculdade não te conta, Não, né? não. Porque do que você está conversando e do que eu vejo também no dia a dia. Sim. E é por isso é importante da prática, né? E de realmente estar voltado para essa prática. A gente está lidando com vidas. Exatamente. Então, os problemas das pessoas, as situações, elas não têm hora para acontecer. Não. Ninguém vai virar e falar assim, opa, peraí, você vai ser mandado embora agora, né? Ou situação de direito de família, alguma briga, algum litígio. Então, eu vejo que é algo que eu tô aprendendo muito, mas o tanto que realmente o advogado, ele precisa estar fortalecido. Sim. Para saber lidar com tudo isso, porque aí não é só a lei, não é o tribunal, não é o peticionamento, não é a faculdade, é muito mais, é aquela vida. Exatamente. É aí que entra também o diferencial. Tudo. Sim. O diferencial do escritório, porque saber peticionar a lei, qualquer pessoa sabe fazer, né? Advogado, aquela pessoa que estuda. Mas qual é o diferencial? Por exemplo, a gente lida muito com inventários. Então, as pessoas chegam até o escritório, acabou de perder um ente querido. Então, as pessoas ali já estão com aquela demanda, aquele quesito sentimental, a demanda que é o patrimônio, que a gente envolve com o bem mais precioso, que é família e o patrimônio daquela pessoa. E, às vezes, famílias que nem estão mais conversando. Muito, então, a gente vê isso muito. É uma responsabilidade muito forte de reestruturação, né? Muito, muito. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado em tratar o cliente, trazer mesmo a técnica, mostrar para o cliente que você sabe o que você está fazendo, que você é um excelente profissional, mas também é humano. Ainda mais nessas partes. Porque você tem que abraçar. Já teve casos no escritório que realmente eu tive 2 sessões, 2 atendimentos com a cliente, porque ela queria realizar o divórcio, e eu sabia que não era aquilo que ela queria. E jamais eu iria fazer um divórcio por dinheiro, porque não é a minha missão de vida. Então, eu conversei com ela, expliquei o que era uma família, expliquei para ela as possibilidades, o que ela iria enfrentar com o filho, com o ex-marido, se era aquilo mesmo que ela queria. No outro dia, ela me ligou e falou, doutora, eu acho que era isso que eu precisava. Dessa cliente, veio mais 3. E ela pagou a consulta, que hoje nós cobramos consulta no escritório. Então, eu preferi 1000 vezes não ter essa ação desse divórcio, mas eu ganhei a cliente, a confiança dela e outros 3 clientes. Então, eu me coloquei ali como uma ouvinte, lógico que também não é todos os dias, todos os atendimentos que você vai ser assim. Mas eu identifiquei que aquilo que ela queria não era o divórcio. Ela precisava mesmo de conversar com alguém que tivesse uma sabedoria para poder explicar para ela o que era o processo de separação, não só na questão de partilha, mas no sentimento. Né? Você fez esse efeito pedagógico, né? Isso. Desse sentimento. E eu acho que é uma função do advogado também. Sim. Porque realmente é o que a gente falou, a gente está lidando com vida. Então, também não tem uma resposta ou algo assim. Sim. Outra pergunta é o seguinte. Sobre honorários. Fale sobre honorários. Certo. Fale sobre... Eu acho que ela está querendo saber o seguinte. Como que é feito a precificação. Como é que funciona? Isso. Então, assim, nós temos 2 tipos de precificação. Vou falar um pouquinho da parte
de família e você fala na parte trabalhista, tá? Então, nós temos 2 formas de precificar. Então, cada caso é um caso, tá? Para vocês entenderem. Mas como que nós fazemos? Inventário ou divórcio. Então, nós trabalhamos com porcentagem, nós seguimos um pouco da tabela da OAB, então nós colocamos uma porcentagem sobre o patrimônio do quinhão do cliente. Então, se o cliente nos contratou, a gente pega uma porcentagem. Como que é feito isso? Ou a gente faz um valor total contratual no início, e esse cliente paga no início, ou vai fazendo esse parcelamento, ou no final do inventário ali, quando é expedido o formal de partilha, aquele quinhão, ele vende um bem, ou então paga de uma vez, tá? Então, essa é a possibilidade de cobrar num processo de inventário. Num processo de divórcio, nós também temos 2 possibilidades, ou 3. Tem pessoas que recebem uma porcentagem no final do patrimônio partilhado entre os cônjuges, e tem uma pessoa que recebe um valor fixo contratual, dividido aí no trâmite do processo. Ou então à vista, tá? Nós trabalhamos com essas 3 possibilidades no escritório. E tem aqueles processos que nós trabalhamos de ad êxitum, que nós pegamos uma porcentagem, sem ferir o código de ética da OAB, claro, para que seja algo benéfico para o cliente no final. Então, aquele cliente muitas vezes não tem um valor de início, então a gente cobra no final. Mas hoje, depois de 9 anos, doutora, eu aprendi a ter umas técnicas, tá? Então, como a gente está falando aqui com advogados, com jovens advogados, estamos falando com estudantes, eu acho que eu posso falar isso. Hoje eu cobro, nem que seja uma taxa inicial, nem que seja um valor mínimo, mas eu cobro para manter o meu escritório. Sim. Porque tem processo que demora 1 ano, tem processo que pode demorar um pouco a mais. Então, essa é a forma que eu costumo e que nós temos as estratégicas ali na parte de família. E na parte trabalhista, como que funciona? Né? Porque a gente faz a parte de empresas, né? Sim, então, a gente tem 2 formas, né? Na parte da questão da empresa, do que a gente trabalha com assessoria, a gente pode pedir de uma maneira mensal. Então, você fecha um contrato com essa empresa. E aí, a gente vai dar toda essa assistência jurídica, desde a questão das orientações, de estar ali junto, saber o que são essas dores dessa empresa, por meio das reuniões, revisões de contrato, também a assistência judicial, né, dentro do que essas empresas de eventuais demandas que ou já estão ou podem surgir. Então, a gente pode contratar dessa forma. Ou então, quando alguém me procura, porque, não quero fazer essa parte de assessoria, eu quero fazer a parte realmente da ação, né, do que já está acontecendo aí, que é a parte que a gente chamaria de litigioso, sim. dentro do direito de família. Mas a gente vai trabalhar com o valor da causa e aí depois dentro desses, que costuma ser os 30% em cima. Mas assim, claro que isso também a gente averigua de acordo com a questão da pessoa, como que se encontra. Complexidade do caso. Isso, tanta complexidade do caso, tantas vezes também a gente lida com situações que, né? Sim. Então, é muito isso. Mas, em regra, para as pessoas saberem mais ou menos como funciona, o que é, a gente ajusta dessa maneira. Entendi. Acho que ficou Entendi. claro, Bom, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem a questão dicas, né, para o início da advocacia. Acho que a gente já deu bastante dicas aqui. Sim. Aí tem outra também sobre... E eu acho que as dicas também, muito a questão, assim... eu acho que a gente já falou isso, mas só para fechar esse raciocínio, né? É que eu sou advogado e agora, eu acho que você tem que ser muito claro que você é a única pessoa que pode realmente lutar pelo teu cliente. Sim. E que sabe a dor que teu cliente está sentindo. Sim. Né? Então, se você trazer isso aos autos, se fazer presente na vida da pessoa, pensar a melhor estratégia, a melhor análise, isso cabe a você. Sim. E eu acho que às vezes é algo que pode parecer muito simples, mas, mais uma vez, falando do simples, que não é um pouco simples. Sim. Porque demanda caso, demanda da gente. Por isso que também, às vezes, o pessoal fala, poxa, honorário, ou cobrar, né? Pelo que você cobra? É por isso. Porque tudo isso envolve também tempo, tudo isso envolve cuidado e faz completamente a diferença. A gente vê você fez estágio em órgão público, você sabe o tanto de coisa que chega lá que você fala, poxa, sério que a pessoa fez isso? Fez. E fez. Né? Verdade. Falando nisso também, tem uma pergunta aqui importante, tá? Que todo mundo tem a primeira vez, né, gente? Sobre audiência.
Então, estão perguntando aqui como não ter o frio na barriga no momento da audiência. Bom, E aí, eu quem vou falar a começa? minha experiência. Eu vou falar a minha experiência, depois você fala a sua. Então, o que acontece? Eu acho que tudo tem técnicas. Nós não temos técnicas de negociação, temos técnicas de fala, nós temos algumas técnicas que você faz as aulas até ali mesmo para a questão de canto, a questão da voz. Temos técnicas também para usar no momento da audiência, tanto também no momento de atender o cliente. Então, um exemplo aqui, você jamais vai numa audiência sem estudar o processo. Então, primeira dica, sempre quando você tem uma audiência, coloque 2 ou 3 dias antes, você pega o processo. Eu gosto muito de papel, agora eu tenho tablet. Então, eu gosto de fazer a impressão da inicial, da réplica e dos fatos que não foram comprovados, né? E ver, bom, eu vou estudar. Aí eu começo a escrever e desenhar mesmo no papel. Bom, eu posso perguntar isso, perguntar aquilo, foi provado isso daqui não foi provado. Então, o que acontece? Isso é a primeira dica. Então, a pessoa nunca vai para uma audiência sem saber, porque como a gente tem muitos processos e cada dia entra um caso diferente, você esquece do que você escreveu lá na inicial, o que foi redigido na inicial. Então, você lê novamente, vê as fotos, vê as provas, porque processo é prova, e aí você começa, tá? Então, essa é a minha primeira dica. Segunda dica, quando você vai, hoje a gente tem as audiências online, porém, logo mais, eu creio que já está retornando presenciais. A vestimenta. Então, assim, gente, eu acho muito importante a imagem pessoal. Então, você sempre vai, né? Ou com um blazer, uma camisa, o advogado com um terno, com a gravata. Então, vai muito bem vestido. Sente-se sempre na sua posição. Não fique assim, né? Cabisbaixo. Não demonstre medo. Respire. Eu tenho uma técnica comigo que sempre quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar ou ministrar uma palestra, eu sempre respiro 3 vezes e quando eu vou e eu entro, eu entrego tudo de mim, mas eu respiro forte e eu penso, já deu certo. Então, você não demonstrar para a parte contrária que você está com medo. Por quê? Porque você é o advogado, você já sabe o que aconteceu no seu processo, você só vai perguntar aquilo que ainda não foi comprovado nos autos. E uma parte assim que eu também volto a dizer, se você tiver com receio, não faça perguntas, porque tem pessoas ali que querem perguntar tanto e acaba estragando o processo. Então eu falo, se você está com receio, não faça tantas perguntas. Faça 3 perguntas que você fala, bom, foi essencial para comprovar o que eu precisava no meu processo. Sim. Tá, isso numa de instrução e julgamento. Agora, numa de uma conciliação, nunca você vai discutir um mérito, nunca. Numa audiência de conciliação, você vai ouvir a outra parte com muita educação, com uma ética. Não sei se você lembra de uma audiência que eu participei, que a parte contrária falou uma palavra muito feia para mim e eu permaneci plena. Mesmo ofendida. Fiquei chateada, mas eu não podia. Eu falei, não, isso daí diz respeito a ela e eu vou continuar sendo a advogada que eu fui do início ao fim. Tanto o próprio conciliador depois falou, nossa, doutora, muito... Te parabenizou. Parabéns, né, por você ter conseguido conduzir a audiência, enfim. Por quê? Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria o acordo para o meu cliente. Sim. Então, tudo o que aconteceu por fora, isso não poderia influenciar no acordo. Então, eu falei com ele antes, até qual o valor que a gente conseguiria no acordo, e nós fomos. Eu deixei a outra parte falar, o meu cliente falou. Não, naquele momento teve acordo, né? Foi bem... Frutífero. Foi frutífera, graças a Deus, a nossa audiência. Mas o que aconteceu? Em nenhum momento eu falei muito. Não fale muito, deixa isso no momento oportuno. Demonstrei ali sempre uma posição de que eu sabia o que eu estava fazendo. Não seja arrogante, gente. Nossa, eu acho que, assim, tem advogados e advogados, mas eu acho que a pessoa que já entra numa agência com arrogância, eu acho que ela já perde tudo. Então, seja humilde. E é chato para todo mundo, É né? chato pra É chato todo pro mundo. cliente, é chato para quem tá Pra fazendo a todo mundo. audiência, é chato pra parte contrária, todo mundo perde. Acho que um acordo é melhor para todos, né? Para ambas as partes. Então, sempre pensando nisso.
Então, eu falei sobre a vestimenta, eu falei sobre você estudar o processo, que isso é muito importante, manter a calma, respirar, tomar cuidado ao falar menos, que mais que seria muito importante também, e sempre tentar fazer um acordo. Não tendo acordo, passa para as perguntas ali, ver as principais que não foi comprovado na inicial e ir embora. Então, eu acho que essas são as minhas dicas para esse momento. Sim. O que eu acho que realmente essa questão da capacitação, do que você falou, ajuda demais. O que me ajuda muito também, me ajudou muito, foi assistir a várias audiências, porque você saber no trâmite do como vai acontecer, isso é algo que também você chega um pouco mais seguro sobre também, desde essa questão de postura, até onde ir, o que fazer, sim. Porque ali a audiência é o momento que você vai falar pelo seu cliente, né? Então, é a gente que tem que conduzir. E para isso, mais uma vez, você precisa também estar muito seguro do que fazer ali, do porquê estar ali. Então, essa questão de assistir audiências também, estudar o processo, porque que nem o que você falou, além de ser muitos processos, cada caso é um caso. Né? Então, não é só questão da escrita. Sempre tem um que tem alguma prova, que tem alguma coisinha um pouquinho mais assim. E só a gente realmente que faz para saber. Então, você rememorar essas questões dessa preparação. E também, eu vejo muito a questão de, principalmente no direito do trabalho, né? Na audiência da instrução, eu acho que isso sempre, quando a gente está lidando disso, a audiência é um momento, na verdade, não só a audiência faz parte disso, mas o processo é você trazer aquela vida para a pessoa ali por uma tela. Então, quanto mais e como se faz isso? Através de provas. Então, a gente tem um princípio dentro do direito do trabalho, que é do artigo 9º da CLT, que é o artigo do princípio da primazia da realidade. Quanto mais você consegue trazer isso aos autos de uma maneira pedagógica e de uma maneira clara, como, doutora? Seja pela escrita, seja pela prova, realmente é um desenho. E quanto mais você se desdobra a fazer isso, para ficar claro para todo mundo, seja para o seu cliente que você está fazendo a sua parte, para o juiz que está lendo, para os servidores, aquilo se torna menos desgastante. Sim, sim. Né? Então, eu acho que ter muito realmente dessas estratégias de, naquele caso em específico, como eu posso fazer aquilo naquele momento, é algo também, a meu ver, essencial. Sim, sim. Nossa, perfeito. Acho que para a gente encerrar a questão das perguntas, eu tinha lido ali. Então, nós falamos de algumas dicas, né? E agora sobre a escrita. Então, o que você acha sobre a escrita jurídica? Que tem muitas pessoas que até me perguntaram. Eu não me recordo agora o nome do advogado, mas eu sei que ele é acho que é Paulo de Faria. Ele mandou uma mensagem para mim ontem. Legal. Ele falou, doutora, o que a senhora acha de comprar modelos? E eu fui muito sincera para ele. Eu falei, olha, eu acredito que o ideal é você pode sim olhar alguns modelos e ir fazendo o seu. Que aí no escritório a gente sempre tem os modelos já do escritório, mas a gente sempre tem casos diferentes. Então, a gente coloca ali modelos, nós vamos pegando isso, fazendo a nossa petição, enquadrando com aquilo que é essencial para o nosso cliente. Então, eu falei para ele, olha, eu não acho ideal você comprar, porque você tem que saber como que é estruturar uma peça, o que você está escrevendo ali, vai ter um momento dos fatos que você tem que narrar, o que aconteceu com o seu cliente, a fundamentação legal do seu pedido, o momento que você vai ter que pedir ali uma liminar e você vai ter só um modelo. Então, eu acho que não é viável, né? Sim. Então, isso nós temos muito no escritório, a parte da escrita. Porque, para quem está começando, nós falamos com o juiz escrevendo. Né? Então, mas como que você fala com o juiz? Fora a parte de despachar com o juiz, nós falamos através da petição. Então, nós temos que fazer uma petição muito, muito clara. Tem pessoas que gostam de redigir aí 50 laudas, 60 laudas. Eu acho que isso já acabou. Hoje nós temos que agir de forma estratégica. Usamos até alguns gráficos no escritório, imagens, prints. E assim, eu lembro que uma vez um próprio juiz falou isso para mim, né? O que a gente tem que escrever, a gente sabe às vezes a ideia que a gente quer passar, o que está acontecendo. Mas se uma outra pessoa que não saiba pegar aquilo, ler, ela vai entender? Exato. Ela vai conseguir captar essa ideia da maneira como você queria? Então, eu acho que, assim, tem muita coisa nessa pergunta
que é desde uma questão da construção do raciocínio jurídico. Claro que tem algumas coisas que modelo ajuda, né? A gente sabe a correria que Sim. não é isso. Também não é, a gente não está aqui para taxar o que é certo ou o que é errado. Cada um se Sim. adapta de uma forma. Mas a questão é o que eu acho que não pode se deixar de maneira nenhuma de lado, essa questão dessa construção desse raciocínio jurídico. E de um raciocínio claro, um raciocínio limpo. Porque a pessoa que vai ler aquilo, é o que você falou, é uma conversa. E, para quem está vendo, são várias conversas. Sim. Então, quanto mais claro, mais direcionado, mais sucinto aquilo, naturalmente a tendência é de se resolver mais rápido. Sim. E se resolvendo mais rápido, todo mundo fica também mais contente. A gente consegue realmente fazer esse papel de melhorar a vida da pessoa, ter uma qualidade. E aquilo também ninguém ganha por laudo escrita, né? Exato. Então, não é o nosso trabalho. Então, eu acho que essa construção... E como construir esse raciocínio jurídico? É treino. É treino, é leitura, é estudo, é realmente ter essa atenção. Às vezes, uma coisa que a gente faz, um lê, pede para o outro para ver se entendeu, Sim, né? nós somos Esse muito trabalho isso, né? em equipe, Sim. realmente esse cuidado de fazer um desenho, de deixar uma coisa bem mesmo construída nesse sentido de orientação, porque é a sua oportunidade de lutar pela pessoa e de mostrar realmente o que está acontecendo. Sim. De fazer valer isso que eu estava falando agora, que é trazer os fatos, né? Sim, muito bom. E hoje em dia, assim, eu costumo dizer, não... Eu falei a questão da peça, né? Sim. Mas na mentoria, eu não ia fazer merchan, mas já fazendo, né? Na mentoria de prática jurídica... Mas é capacitação, Sim, é uma capacitação. Então, lá na mentoria, nós vamos estar disponibilizando alguns modelos também. Então, nós vamos estar juntos, porque curso, a pessoa ela vê um vídeo, ela tem ali textos, mas ela não tem um contato direto com o profissional. Sim. E na mentoria, o que nós vamos fazer? A nossa ideia é estar disponível para o advogado, com sessões pelo Zoom, comigo, com a nossa equipe. Nós vamos estar disponibilizando modelos práticos, estaremos fazendo juntos esse modelo. Então, sou advogado que fazer parte dessa nossa mentoria, né, que a gente vai falar sobre comunidade. Fazer parte dessa comunidade, além de receber esses modelos, ele vai receber alguns bônus também. Então, ele vai ter ali também pessoas que vai falar sobre a imagem pessoal, pessoas que vai falar sobre a escrita jurídica, ele vai receber pessoas que vai falar sobre marketing jurídico, que eu acho que nós já vamos encerrar. Mas isso é muito importante, também o marketing jurídico, porque, para a pergunta, né, como adquirir clientes no início da carreira, além do relacionamento com pessoas, você também pode realizar esse marketing jurídico que hoje nós podemos realizar. Sim. Desde que seja de cunho informativo. Para que a gente não fira aí o código de ética da OAB. Mas nós vamos ter tudo isso na nossa mentoria. Vamos ter encontros semanais, vamos ter pessoas que vai falar sobre o caso concreto, identificar qual é a ação daquele cliente, fazer junto a elaboração da peça. Então, tem várias coisas também que vai ser maravilhoso. E sem contar também... Oportunidade, né? Oportunidades. Para quem tá começando agora. Oportunidades. Que legal. Thaís, eu tô muito feliz. Muito feliz. Gente, agradeço. Eu estou muito feliz porque isso que eu estou vivendo é um sonho. É um sonho. Então, assim, Deus realiza sonhos? Realiza. Eu estou muito feliz, é o nosso primeiro episódio. Então, se você gostou, já peço que você vai mandando para todo mundo que você acha que precisa ouvir, que precisa entender, aprender um pouquinho mais. Semana que vem, nós também iremos fazer com outra pessoa, que é um convidado ou uma convidada. Enfim, a gente ainda vai escolher ainda, mas eu tenho certeza que vai ser melhor, né? Porque é nosso primeiro, que o primeiro a gente nunca esquece, na verdade. Evoluir, né? Mas eu espero que tenha sido muito válido para vocês. Thaisa, muito obrigada, tá? Que você continue essa profissional maravilhosa, não só como advogada, mas como ser humano, tá? Que você é uma pessoa maravilhosa, atenciosa, estudiosa, e eu tenho certeza que nós vamos crescer muito, você vai crescer muito. Desejo sucesso na sua carreira, sucesso e que você vai alcançar lugares altos. Muito obrigada por você ter aceito estar aqui conosco. Imagina. E ela vai voltar, né, gente? Vai ser o primeiro, mas com certeza você
vai vir em outros episódios também. Eu que agradeço a oportunidade, também estou muito feliz por todo o seu crescimento, seu desenvolvimento. Eu sei o que isso significa para você, Sim. tanto em termos de luta e quanto de sonho também, né? Porque é o que você falou, não é do nada. Então, desejo que tudo certo. E tenho certeza também que eu sou o primeiro. E agradeço por hoje, pela conversa, por tudo que foi compartilhado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio.